O que aconteceu com o Habib's? Canal AUVP Capital. Rapaziada, Habib's é aquela rede, né, de fast food que existe até hoje, mas que deu uma caída, né, galera? Então vamos ver aí o que o Habib's, como é que tá a vida do Habib's, como é que ele tá, enfim, vai contar a história, obviamente, né? Vamos lá. É que o Habib's só existe hoje por causa de uma tragédia. Curiosamente, Caraca. muita gente conhece o icônico e simpático gene azul do Habib's, mas não faz a menor ideia de quem é o homem por trás dessa história. Um estudante de medicina chamado Antônio Alberto Saraiva foi obrigado a assumir uma padaria quase falida logo depois que o próprio pai foi assassinado. Foi Muito louco isso, né? O Habib's começa como uma padaria. daí que nasceu a rede que tomou conta das esquinas do Brasil vendendo esfirras bem baratinho. O negócio cresceu tanto que a expectativa de faturamento bateu na casa dos 2 bilhões de reais em 2015. Eles conseguiram isso fabricando os próprios ingredientes dentro das próprias indústrias de pães, queijos e até sorvetes para cortar os gastos e segurar o preço no chão. Só que Atire a primeira pedra quem nunca voltou de uma festa, de um casamento que tinha pouca comida, de uma balada, seja lá o que for, e parou pra comer no Habib's pra salvar. Mano, isso era de lei. com o tempo, a conta parou de fechar. No Empresas da Bolsa de hoje, você vai descobrir o que aconteceu com o Habib's. Como a alta dos alimentos, as investigações do governo, as brigas com os franqueados e o avanço dos aplicativos de delivery sufocaram a empresa. Essa é a história de como a maior rede brasileira de fast food precisou fechar dezenas de lojas icônicas e encolher para continuar de portas abertas. Meu nome é Duda Seixo e você está na UVP Capital. Porra, Habib's foi muito bom durante um tempo. Eu lembro quando abriu o primeiro Habib's de Campo Grande, mano. 1996 ou 97, por aí. Foi o Habib's do West Shopping. Cara, eu lembro que foi uma festa, foi uma celebração aquilo ali pro bairro. Forçado a ser empresário, o grande objetivo de vida de Antônio Alberto era vestir um jaleco branco e ser médico. Ele estava com um futuro planejado. No meio do curso de medicina na Santa Casa de São Paulo, quando a realidade virou tudo de cabeça para baixo. O pai dele tinha acabado de realizar o sonho de comprar um negócio próprio. Era uma pequena padaria no bairro do Brás, na capital paulista. Mas a esperança durou pouco. Tempos depois de assumir o balcão, a padaria foi assaltada e o pai dele foi vítima de latrocínio. De uma hora para outra, a faculdade de medicina perdeu o sentido. Antônio Alberto precisou pausar os estudos para assumir as portas de uma padaria que ele mal conhecia. Ele até conseguiu voltar e pegar o diploma depois, mas a vida de jaleco branco nunca aconteceu. Ele não entendia absolutamente nada de comércio, não sabia fazer gestão de estoque e não fazia ideia de como controlar o caixa. Cara, isso é muito louco, né? Tem gente que tem uma missão de vida. O cara estudou pra ser médico e não pôde ser médico por conta de uma ironia do destino, né? E isso é muito comum, cara. Às vezes a vida ela te bota caminhos que, pra você fazer sucesso, não é um caminho que você planejou inicialmente. Mas ele precisava garantir o sustento da mãe e dos irmãos a qualquer custo. Com o tempo, a padaria operava no vermelho e estava à beira da falência. As prateleiras ficaram vazias e os clientes da região sumiram. Antônio Alberto não queria deixar o legado de seu pai virar pó, então buscou por soluções que aprendeu como empreendedor na raça. Como ele lidava diretamente com os moradores do bairro no balcão, ele percebeu que se o preço fosse popular de verdade, o volume de vendas compensaria a margem de lucro menor. Ele começou a testar essa estratégia vendendo pães e doces muito mais baratos do que as outras padarias da região. E adivinha? O movimento voltou a crescer. E tudo começou a mudar quando o cozinheiro idoso chamado Paulo Abud entrou na padaria procurando um emprego. Paulo dominava a culinária árabe tradicional. Caralho. Ele sabia preparar a esfirra com massa certinha e o quibe bem temperado. Naquela época, comer comida árabe em São Paulo era praticamente um luxo. Os restaurantes que serviam esses pratos eram voltados para clientes com muito dinheiro e cobravam preços altíssimos. Não existia a opção rápida e acessível para um trabalhador comum que andava pelas ruas, então Alberto decidiu juntar as duas pontas. Então, vamos lá, rapidinho aqui. O Habib's ele tem alguns méritos nesse sentido, sim. Porque a comida árabe é uma comida muito artesanal, né? E você produzir isso em série, em larga escala, eu acho um puta de uma realização, de verdade. E outra coisa que eu acho também, eu respeito muito o Habib's por essa política de preços populares. São pouquíssimos empresários no Brasil que têm essa visão, cara. De entender que no volume, ele botar um preço da coisa acessível, ele vai ter uma margem de lucro muito maior, porque ele vai vender com um volume de pessoas muito grande.
Então, assim, na verdade, o empreendedor brasileiro ele parece que tem medo da população, a verdade é essa. A experiência que tinha acabado de ganhar, vendendo no volume e com margem baixa, unida às receitas árabes do novo cozinheiro. Eles queriam criar uma lanchonete focada no público mais simples. O diferencial seria o preço, um valor tão baixo que faria qualquer pessoa parar para comprar. Em 1988, com o dinheiro do caixa da padaria, ele alugou um ponto comercial simples na rua Cerro Corá, no bairro da Lapa. Nascia ali a primeira loja do Habib's. A fachada não tinha nada de chamativo. Caralho, 19 centavos a esfirra, mano. Ah, mas isso é IA, pô. Tô achando que é verdade, não é IA. E a grande arma de marketing era apenas uma faixa amarrada na frente escrito: a melhor esfirra de Ou não é IA? Aí já não sei mais. São Paulo, com preço. E funcionou. A notícia do preço baixo se espalhou pelo bairro só no boca a boca. Filas enormes começaram a se formar na calçada e as pessoas compravam as esfirras de monte para levar para casa. O giro de clientes era enorme para uma loja recém-inaugurada. O modelo provou que funcionava muito bem. Mas o Antônio Alberto logo iria descobrir que vender barato traz um probleminha. Para transformar aquela loja em uma rede com centenas de unidades espalhadas pelo Brasil, sem falir no processo e ainda gerar lucro, ele precisaria tomar uma decisão, que eu te conto já. Não sei se vai falar sobre isso. O Habib's ele tinha uma parte ruim que eu nunca gostei, que é você consumir dentro do salão. Eu sempre achei as bebidas do Habib's extremamente caras. A questão da taxa dos 10% não tem jeito, né? Vai embutir, porque você tem um atendimento. Mas eu já fui em muitas Habib's que demorou atendimento também. Eu sempre gostei do Habib's Delivery. Para manter o preço das esfirras na casa dos centavos e conseguir abrir novas unidades, o Antônio Alberto, que agora era só Alberto, precisava controlar os custos de produção. A dependência de laticínios e moinhos terceirizados sempre esmaga a margem de lucro das lanchonetes. E a saída encontrada para proteger o caixa foi construir a própria cadeia de suprimentos. Alberto tomou a decisão de fabricar os próprios ingredientes em larga escala. A empresa começou a erguer indústrias próprias, fundando a Promilate para produzir os laticínios e o próprio queijo. A Arábia... Amigo, você operacionalizar uma fabricação própria a nível Brasil é absurdo isso aí. Isso é uma baita de uma jogada. Bread, uma padaria industrial, e a Ice Lips, a fábrica de sorvetes e sobremesas da rede. Essa estratégia de centralizar a produção permitiu cortar os intermediários da jogada e reduzir o custo de cada produto vendido no balcão. Com os insumos custando muito pouco, o modelo de franquias ganhou tração. Investidores de diversas regiões viam uma oportunidade de abrir as lojas com garantia de produtos baratos fornecidos direto da fábrica. O ritmo de aberturas acelerou ao longo dos anos 1990. A marca saiu dos bairros de São Paulo e começou a dominar as principais esquinas comerciais de vários estados do Brasil. Eles chegaram a produzir milhões de esfirras por dia para conseguir abastecer todas as lanchonetes de forma ininterrupta. O crescimento chamou a atenção de todo o setor de alimentação. O faturamento da rede alcançou a projeção de 2 bilhões de reais anuais, e a infraestrutura humilde dava a impressão de que a empresa suportaria qualquer crise. Cara, outra coisa também que eu sempre achei interessante do Habib's é que o Habib's foi a rede de comida, né, mais popular que eu já vi. Pô, você tinha Habib's, já teve o Habib's em mais de um lugar em Campo Grande. Você teve Habib's aqui, tô falando pela nossa região, Santíssimo. Eu já vi Habib's também em Belfor Roxo. E assim, lugares que você tinha um certo preconceito de ter esse tipo de atividade. E o Habib's estava lá, cara. Então muitos aniversários foram celebrados dentro de Habib's, pô, um lugar legal, um lugar bonito, um lugar que hoje seria um lugar instagramável. Uma coisa que é muito legal também, o Habib's sempre foi um lugar muito maneiro para criança, né, para criança se divertir. Alô, oi, tamo junto, meu parceiro. Então, assim, o Habib's, ele tem uma situação que é bem interessante nesse sentido. O cenário começou a mudar quando os fatores externos pressionaram as margens de lucro dos próprios franqueados. A expansão acelerada trouxe desafios e a relação entre a matriz e os franqueados entrou em um clima de tensão. A relação entre a matriz e os donos das franquias começou a desmoronar. O modelo de negócios do Habib's exigia que os franqueados comprassem quase 100% dos insumos diretamente das fábricas do próprio grupo.
A matriz utilizava essa regra para garantir a padronização dos alimentos em todas as unidades e para manter a sua própria engrenagem funcionando com o maior lucro possível. O atrito ganhou força quando a inflação atingiu os produtos básicos do Brasil, fazendo com que o custo do trigo, da carne bovina e do tomate subissem rapidamente no mercado. É o velho famoso capitalismo, né? Tudo começa bem até aumentar o preço por conta de inflação e especulação. O Habib's não foi diferente. Para tentar reter o volume de clientes diários nas lojas, o Habib's decidiu manter o preço da esfirra clássica na casa dos centavos. O custo de produção subiu, o valor cobrado no balcão ficou travado e a perda da margem de lucro recaiu inteiramente sobre o caixa de quem? Pois é, dos franqueados. Os donos de lojas viram o dinheiro desaparecer em questão de meses. Eles precisavam pagar os salários de equipes, arcar com os aluguéis e continuar comprando os ingredientes obrigatórios da matriz. E o Habib's ainda tem uma questão, né? Ele, parceiro. O Habib's, ele tem uma questão, porque o Habib's, ele é um lugar... os restaurantes são muito grandes, né? Você vai em Habib's aí, que, porra, tem salão de Habib's enorme, parquinho enorme. Então você manter essa estrutura custa caro, né? A operação se tornou insustentável. Vender produtos a preços tão baixos parou de cobrir os custos de funcionamento das lanchonetes e a promessa de um negócio seguro virou um desperdício de dinheiro. Essa insatisfação desencadeou uma onda de processos judiciais pesados. Ex-franqueados entraram na justiça alegando abuso nas exigências contratuais de compra e acusando a empresa de impor promoções que quebravam o caixa das unidades. As disputas públicas desgastaram a imagem da marca e provocaram o fechamento das primeiras unidades físicas. E a crise de relacionamento nas lojas abriu a porta para um problema de proporções muito maiores com o governo. O Ministério Público, juntamente com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, iniciaram investigações rigorosas sobre as movimentações da rede. As autoridades abriram inquéritos para apurar um grande esquema de sonegação de impostos e fraudes envolvendo o sistema da nota fiscal paulistana. Os procuradores apontaram que a empresa ocultava o faturamento para reduzir o pagamento de impostos. Que muita empresa faz, né, desse porte aí, isso é muito comum. Mas, enfim, não estou justificando o erro com erro. Tá errado, tá errado. A situação escalou a ponto da polícia cumprir mandatos de busca e apreensão dentro dos escritórios da empresa. As manchetes nos jornais sobre as operações fiscais e as brigas judiciais com os parceiros afastaram os novos investidores. De repente, o Habib's não precisava apenas lutar contra a concorrência e a crise econômica, como também precisava lutar para salvar a própria reputação. Eles foram forçados a torrar milhões de reais em indenizações, acordos judiciais e agências de gestão de crise. Tudo para tentar salvar a imagem da marca e evitar o bloqueio de seus bens à justiça. Esse desgaste fragilizou a estrutura da empresa no pior cenário possível. A avalanche de processos e auditorias deixou o Habib's vulnerável. Cara, tem uma outra questão do Habib's aí, que é uma questão, sei lá, é uma questão do mundo mesmo, né? A evolução do mundo. O Habib's, ele chega, vou falar da realidade aqui do Rio de Janeiro, ele chega no Rio na década de 90, e aí, por conta disso, quando o Habib's ele chega aqui na década de 90, acontece uma situação que é uma novidade. É um lugar muito maneiro, um lugar legal para você curtir, com um valor, bem acessível. Então, show de bola. Fez muito sucesso. Só que esse modelo ele não se reinventou. Ele demorou a ter mudanças. Eu lembro que depois de um certo tempo que o Habib's fez uma campanha promocional dos pastéisinhos de Belém, que são muito bons, mas o cardápio ele sempre ficou muito na questão ali, esfirra e beirute. A pizza do Habib's ela não deu muito certo aqui no Rio também, que é uma receita mais paulistana. Então tem essa questão também, e isso aí, obviamente, no Brasil acaba reverberando. Eu acho que o único sucesso realmente 100% foi a esfirra. A esfirra é inegável. Só que aí também acontece um outro problema. Começam a se surgir outras opções, né? Você tem lugares da própria culinária árabe que são populares e oferecem a mesma esfirra do Habib's, só que num padrão de qualidade muito maior. Então, o Habib's ele meio que perde sentido, né? Então fica difícil. Enfim.
A novidade acabou, né, na verdade. Além de lidar com os rombos na justiça e a inflação do país, a empresa ainda tinha uma bomba nas mãos, que era a estrutura física do negócio. O Habib's tinha lanchonetes enormes e caras. Eram terrenos gigantes, áreas de recreação para crianças e pistas duplas para o atendimento de carros. Manter essas estruturas abertas custava uma fortuna todos os meses. Os franqueados lidavam com equipes enormes, contas de energia altíssimas e uma manutenção que não acabava nunca. A empresa percebeu que... Isso, não sei se sempre foi assim, mas... pelo menos de todo o Habib's que eu fui no auge, ele funcionava 24 horas. Amigo, esquece, muito caro, pô. Precisava de mais dinheiro para não afundar sobre o próprio peso. E o caminho escolhido para salvar a operação foi preparar o Habib's para abrir o capital na Bolsa de Valores, o famoso IPO. Por volta do ano de 2015, a empresa iniciou um movimento interno para tirar isso do papel. O objetivo era arrumar os números, limpar a imagem no mercado e captar pelo menos 800 milhões de reais. Esse dinheiro seria usado para quitar as dívidas, modernizar as lanchonetes e dar um fôlego para o caixa da rede. Mas o projeto esbarrou na vida real. Quando os consultores prepararam o lançamento das ações, a situação se mostrou mais dura do que aparentava. Eles encontraram um volume muito grande de dívidas trabalhistas e fiscais. Todo aquele histórico de processos movidos por antigos franqueados e as investigações sobre impostos não pagos criaram um cenário de alto risco. Nenhum fundo de investimento sério aceitaria colocar dinheiro em uma empresa com tantos buracos abertos na justiça e na receita. O plano de entrar na bolsa precisou ser cancelado antes mesmo de chegar ao mercado. Sem essa entrada de grana, a casa começou a cair mais rápido do que o previsto. Eles começaram a cortar os gastos de qualquer maneira para reduzir o tamanho da operação. E para piorar, em 2017, o Habib's enfrentou o episódio mais sombrio da sua trajetória e a maior crise de imagem da sua história. Um adolescente de 13 anos, João Vitor, morreu após uma confusão com seguranças em uma loja na zona norte de São Paulo. O caso chocou o país. Protestos paralisaram lanchonetes, campanhas de boicote explodiram na internet e aquela fachada amigável e acessível da marca sofreu um golpe forte. O Habib's começou a fechar as unidades que davam prejuízo e a devolver os imóveis alugados mais caros nas grandes cidades. Aquela época de expansão acelerada acabou ali. A marca começou a encolher e os clientes que passavam pelas ruas logo começaram a notar as portas fechadas e as placas apagadas. Que merda, hein? E como se a crise interna não bastasse, o Habib's sofreu outro golpe duro de um setor completamente novo e estava lento para reagir. Por décadas, o Habib's reinou sozinho na entrega de comida rápida no Brasil. A marca construiu uma estrutura de logística gigantesca. Me lembrei de uma coisa, Cara, uma das coisas mais maneiras que eu vi... A primeira vez que eu pedi comida na internet foi pelo Habib's. Era o site do Habib's, você pedia... E aí o cara te entregava em 28 minutos. Se você não recebesse em 28 minutos, o lanche saía de graça. Oi! Bons tempos, bons tempos. Muito antes da popularização da internet e dos celulares. O consumidor que desejava comida barata e rápida em casa, pegava o telefone, ligava para a central de atendimento e o motoboy exclusivo da loja fazia a entrega. Mas o cenário de conforto desmoronou com a consolidação dos aplicativos de entrega. Plataformas como a iFood e a Rappi mudaram radicalmente a forma de como os brasileiros compravam comida. Sabe aquele hábito de ligar para uma lanchonete específica? Pois é, desapareceu em pouco tempo. O público passou a comparar opções rolando a tela do celular com acesso a cardápios de centenas de restaurantes diferentes ao mesmo tempo. Nisso, o Habib's escolheu confrontar essa mudança tecnológica de frente. A empresa se recusou a pagar as taxas cobradas pelas plataformas terceirizadas, considerando as margens abusivas. Eles apostaram que o sistema de entregas próprio seria capaz de reter o público. A crença era que a tradição da lanchonete e os preços baixos forçariam os clientes a continuar usando o site e o aplicativo oficial da própria rede. Mas a gente sabe que a lentidão em abraçar as novas tendências custa muito caro. Ficar fora dos grandes aplicativos durante os anos de expansão fez a marca sumir da principal vitrine de alimentação do país. As novas gerações de consumidores mais jovens e conectadas pararam de interagir com o Habib's. E muita gente da geração Z nem conhece a empresa hoje. A facilidade de encontrar tudo no mesmo aplicativo superou a lealdade à marca. E quando a rede recuou da própria decisão e colocou as lojas nas plataformas
plataformas parceiras, o espaço já estava ocupado por milhares de concorrentes agressivos, hamburguerias em alta e lanchonetes de bairro. O Habib's demorou para aceitar o novo comportamento de compra e perdeu uma fatia enorme de relevância no mercado. Essa dificuldade de adaptação aos avanços do mundo destrói o valor de qualquer grande negócio. E eu não tô falando só de empresas, mas de capital próprio também. Se você não se adaptar, vai sempre ficar para trás. E é por isso... Cara, é muito parecido com o que aconteceu com a Kodak, né? E quem tá indo pro mesmo caminho é a Volkswagen, né? A Volkswagen tá rolando um burburinho que... a Volkswagen tem carro da Volks que diminuiu 50 mil reais o valor. Eu vou até falar qual modelo, o T-Cross. O T-Cross ele tá 50 mil reais mais barato, por quê? Porque não tem ninguém mais comprando. Entendeu? Porque hoje carro elétrico, uma porrada de concorrente melhor, com carro melhor no mercado. Aí a Volkswagen vai oferecer o quê? Só o nome. Os carros hoje são iguais ou melhores do que ela. Então ela está começando a perder mercado. Por quê? É uma marca que não está se reinventando. Isso que a UVP existe. Aqui ninguém fica para trás. Se você quer aprender a investir do jeito certo, sem mágicas, fica no... E olha, a UVP vai te... Mas vamos Ferrari, vamos lá, os Ades. O tempo foi passando e a empresa precisou olhar para o próprio umbigo. Eles carregavam um problema que começou lá atrás, durante os anos de ouro. A rede tentou abraçar o mundo e a lanchonete que ficou famosa pela esfirra rápida e barata começou a atirar para todos os lados. Sabe aqueles cardápios que parecem um livro de tão grande? Tipo quando o restaurante quer vender açaí e comida japonesa no mesmo lugar? Pois é. Eles passaram a vender pizza, beirute, prato executivo, pastel, fogazza e por aí vai. E o que poderia ser uma boa ideia no passado virou um pesadelo na era do celular. Imagina a dificuldade de comprar ingredientes para tudo isso e treinar a cozinha para preparar tanta coisa diferente. A operação ficou lenta e os custos foram lá pro teto. E adivinha quem acabou pagando essa conta? O cliente. E foi aí que a magia da marca realmente começou a desaparecer. A esfirra de poucos centavos, que era o carro-chefe que lotava os salões, foi ficando cada vez mais cara ao longo dos anos. O pessoal começou a fazer as contas e percebeu que a marca já não era mais aquela opção óbvia e barata. Pelo novo preço da esfirra, compensava mais pagar um combo do McDonald's ou aproveitar os descontos do iFood que já estavam dominando os celulares brasileiros. O Habib's perdeu seu maior trunfo e ficou no meio do caminho. Eles não tinham mais diferencial e aquelas lojas gigantescas com áreas infantis começaram a envelhecer e dar uma sensação de vazio. Pra variar... As crianças cresceram, né? O McDonald's ele conseguiu fugir bem dessa. Ele se reinventou bem. Chegou a principal crise dos últimos anos para os restaurantes. A pandemia atingiu em cheio o ponto mais fraco do Habib's. Se manter dezenas de funcionários e pagar aluguel naquelas lanchonetes imensas era... Pô, Kurt, peguei Bibi Esfirra 49 centavos no site, mano. Entrega 28 minutos. Eu lembro até o número do telefone até hoje. Pedi tanto que o telefone nunca mais saiu da minha cabeça. 23, 23, 28, 28. Esquece. Difícil em tempos normais. Imagina com as portas trancadas por meses. Dali pra frente, mudar foi uma questão de sobrevivência. E você vai ver que no fim deu tudo certo. Que loucura, hein? Muitos olharam para as lojas fechadas e imaginaram que o Habib's tinha falido. A realidade é que a marca continua viva. Eles apenas precisaram passar por uma reestruturação de emergência. Aquelas lojas monumentais que pareciam palácios árabes começaram a desaparecer. Imóveis caríssimos foram devolvidos. Precisaram encolher para sobreviver. Eles pegaram até aquele cardápio gigantesco e tiraram de linha. O foco voltou para o básico que fez a marca crescer e talvez nunca devesse ter mudado, que é a bendita da esfirra. E se antes o objetivo era construir impérios gigantes para mostrar quem eram os bravos do mercado, o modelo de negócio virou de cabeça para baixo. O futuro do Habib's agora cabe em um container e acabou ficando igual ao Subway. Se tem lugar para uma cozinha e 2 funcionários, tem espaço para abrir uma loja. Eles começaram a investir pesado em quiosques enxutos e lojas padronizadas. Sabe aquela lojinha de 15 metros quadrados que você encontra quando vai abastecer num posto de gasolina? É isso. Uma lojinha barata. Maneiro. Já fica mais uma operação mais inteligente e mais enxuta, né, cara? Porque muita gente que come o Habib's quer levar para casa, cara.
Então fica mais rápido, é bem melhor. Feita apenas para o cliente pegar a comida e ir embora, ou para agilizar a vida do motoboy do delivery. Hoje, o Habib's continua sendo uma das redes mais famosas de fast food do Brasil, mas opera de um jeito diferente. E os números provam que o gigante não caiu. O grupo Al Saraiva, dono do Habib's e do Ragazzo, ainda fatura na casa dos Porra, é verdade, tem o Ragazzo também, que é bom pra cacete. 2,7 bilhões de reais por ano. Ah, Eles dinheiro pra mantêm mais de caralho. 300 lojas operando pelo país e empregam cerca de 17 mil funcionários. Pô, A empresa maneiro, segurou maneiro. a barra e se manteve grande, mas os planos para o futuro agora são espalhar esses quiosques por esquinas, estações de metrô e postos pelo Brasil. Estão levando a economia a sério. Zero garçom, zero estrutura gigante e foco isso aí, total pô. em quem está na correria da rua. Eles precisaram deixar no passado o Habib's nostálgico das áreas infantis para isso aí. tentar salvar a empresa e voltar a dar lucro. Resta saber se essa nova versão Express vai ter a força para bater de frente com a concorrência pesada de hoje. E eu quero saber de uma coisa. Quando foi a última vez que você comeu no Habib's? Puta merda, faz tempo, hein? O que você achou? Conta aqui pra mim nos comentários. E se você quer saber de outra empresa que passou por maus bocados e ainda tá nativa, assiste esse vídeo da Subway que está aqui no card. Ela é uma gigante do fast food e muito popular aqui no Brasil. E pra você que chegou até aqui, já deixa seu like e se inscreve no canal da VP pra não perder o próximo vídeo. Hoje eu fico por aqui, até a próxima. Pô, Sintra, isso aí eu não tô ligado não. Isso aí é da tua área aí, né? De Sorocaba, né? Isso aí eu não tô ligado não. Cara, interessante o vídeo, né? O Habib's está tentando uma reestruturação, mas enquanto tava rolando o vídeo aqui, eu entrei no 99, né? No 99 Food pra ver o preço da esfirra de carne no aplicativo. Uma esfirra de carne do Habib's hoje, no aplicativo, tudo bem que tem os custos, né? Embutidos do aplicativo. Mas uma esfirra de carne do Habib's hoje está custando R$ 4,79. Habib's, está salgado. Salgado. Aí realmente ninguém vai comprar. Porque tem a concorrência aqui da área que com certeza em algum lugar tem uma promoção de esfirra no máximo R$2, menos da metade do preço. Onde que o cara vai comprar? R$2, pô. Entendeu? Então assim, eu acho que o Habib's ele tem que voltar a ter uma política da esfirra de carne, pelo menos, ser o carro-chefe da franquia. Entendeu? Ah, foi casado de Sorocabana, legal. Cara, eu trabalhei numa empresa que tinha uma fábrica em Sorocaba. Inclusive até ela fechou e, enfim, se eu ficasse na empresa, talvez eu poderia ter ido pra lá. Mas enfim, isso aí é uma outra história. Voltando ao assunto aqui, galera, Habib's tá caro, hein? Habib's continua caro e eu acho que isso poderia ter, né? Poderia ser feito de uma maneira mais inteligente, né? Com mais parcimônia. Beleza?